A paz do Senhor, meus amados, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ministério Infantil e Companhia. Estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se você é professor de primários, trabalha com a turminha aí de 7 a 8 anos e usa a revista da CPAD Primários, né? Acompanhe comigo até o final para você ter algumas ideias aí de como trabalhar com a sua turminha essa semana. Como eu disse para vocês, nós estamos trabalhando com a turminha aí, né, dos primários, e a nossa lição é a lição de número 13. Isso mesmo, já estamos aqui no final do nosso trimestre, né, e a nossa lição hoje é a lição número 13, a história de uma porta. É uma história muito conhecida, né? Nós conhecemos muito bem, mas às vezes as crianças não conhecem, porque embora seja uma parábola, né, muito conhecida, não é muito divulgada no meio das crianças, né? Nós adultos conhecemos bem, mas talvez as crianças não ouvem falar muito a respeito, né? Nós vivemos aí em dias em que às vezes as pessoas, eu não sei se por meio, por receio, quase não se falam nesses assuntos sobre céu e inferno, né? Vivemos em dias em que as pessoas, né, muitas das igrejas estão mais preocupadas com outros assuntos, mas eu amo essa lição, eu acho que é uma lição muito importante, porque aqui nós vamos poder trabalhar a verdade com as crianças, que há dois caminhos e nós só poderemos seguir por um caminho. Então, professor, essa lição é a oportunidade para você falar abertamente com suas crianças sobre o caminho que elas devem, né, ou que elas querem trilhar, e ensinar para elas que esse caminho, ele é para adultos, para jovens, para criança, para todas as pessoas. Todos nós seremos responsáveis por nossas escolhas, pelos caminhos que nós vamos tomar. Amém? Então, a nossa leitura, né, está lá no livro de Lucas, capítulo 13, o versículo do 22 ao versículo 30, né? E o nosso objetivo essa semana a alcançar é que o aluno compreenda que para nós agradarmos a Deus, nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Realmente não é fácil agradar a Deus. Por quê? Porque esse caminho estreito é um caminho que não é para todos. Não serão todos que vão entrar por esse caminho. Então as crianças precisam entender isso essa semana. O nosso ponto central é que não entraremos no céu se estivermos de qualquer maneira. Ou seja, tudo a base, né, aqui é falarmos para nossas crianças que nós precisamos viver uma vida santa, uma vida diferenciada, uma vida que agrada a Deus, né, na sua totalidade. Não podemos viver de qualquer maneira ou viver de uma maneira que agrada a Deus hoje e uma maneira que não agrada a Deus amanhã. Então nós devemos ensinar para elas que a nossa vida tem que ser constante nos pés do Senhor, nos caminhos do Senhor. Um ponto interessante aqui, professor, né? Interessante, na verdade importante, é que para você dar essa lição, né? Para nós darmos a lição, nós temos que ser um exemplo para nossas crianças. Não adianta a gente chegar aqui essa semana e falar para as crianças, olha crianças, vocês precisam fazer isso, fazer aquilo, e se nós mesmos não fizermos, se nós não estivermos passando isso para as crianças, se elas não verem em nós esses exemplos que nós vamos citar essa semana, tá? Então é importante que você, professor, seja o primeiro exemplo para essas crianças dos ensinamentos que você vai estar fazendo com elas esta semana, amém? Olha, então como vocês já viram aqui, né, nós já temos aqui um objetivo a alcançar, um propósito a alcançar, e para esse objetivo, né, que nós vamos estar trabalhando essa semana, já quero preparar algo muito simples, bem fácil de você fazer, né? Vocês já estão vendo aqui atrás, né? Como a nossa leitura essa semana, a nossa parábola, vai falar sobre os dois caminhos, sobre as duas portas, eu achei interessante fazer esse visual aqui que traz os dois caminhos, né? Vocês estão vendo aqui atrás de mim, tem um caminho mais largo e em seguida aqui tem um caminho estreito, né? Que vai levar à porta estreita automaticamente. Então você pode preparar esses visuais, né? Olha aqui. Bem simples de vocês fazerem. Então eu fiz aqui mesmo com EVA, eu não vou mandar molde para vocês desse caminho, porque como eu fiz ele grande, no tamanho do meu flanelódromo, o meu flanelódromo aqui é 1,20 m de comprimento. Eu já mostrei para vocês aí no canal como que faz, então eu não desenhei, porque eu simplesmente peguei um EVA e eu cortei, né? Eu fiz um desenho mais largo, fui fazendo a mão livre mesmo, e em determinado momento aqui eu estreitei o caminho, tá? Então aqui eu deixei o caminho mais estreito e depois então eu só fiz os contornos, tá? Como vocês podem ver aqui, né? Eu cortei direto aqui, formando esse caminho, tá? E aí então eu fiz as duas portas na extremidade de cada caminho.
E aí no decorrer da lição, que você vai estar trabalhando com as crianças, você vai direcionar elas até o caminho e o resultado de cada um. Então é um visual bem simples que eu preparei para essa semana, mas eu espero que pode dar ideias para vocês, possa dar ideias para vocês trabalharem, tá? O intuito aqui é abrir a mente de vocês com ideias simples que vocês podem estar utilizando. Não significa que vocês precisam fazer tudo que eu faço ou do meu jeito, mas para clarear a ideia de vocês, né? Este é o intuito, auxiliar você no sentido de fazer algo que esteja de acordo com as suas possibilidades, amém? Algo interessante aqui que a nossa própria revista, né, você que tem a revista aí, acompanhou, bem aqui nessa parte aqui que fala iniciando a aula, eles dão uma sugestão muito interessante para você trabalhar com as crianças, que é você pegar uma caixa, né? Eu vou deixar uma foto aqui no canto, acho que aqui no cantinho aqui. É você pegar uma caixa de papelão, né? Pega uma caixa aí e faça uma pequena abertura, como se fosse uma portinha, uma porta estreita, de maneira que as suas crianças consigam passar, porém com dificuldade, talvez de banda, talvez assim, né, meio que deitado, que eles consigam entrar por essa porta. Eu achei interessante a ideia, né? Eu até olhei, tem alguns visuais que dá pra você fazer tipo casa e fazer a portinha, então é uma ideia para vocês trabalharem, fazer com as crianças no início da aula, falar para elas entrarem por aquela porta ali. Talvez algumas passam, talvez outras não, talvez elas tenham dificuldade, mas o intuito é que elas entendam na prática, né? A dificuldade para passar pela porta estreita, para que eles vejam que não pode ir correndo e entrar, por exemplo, não pode chegar de qualquer jeito, que tem que ter um jeitinho certo para passar por aquela porta, tá? Então é uma ideia para você estar iniciando a sua aula nessa semana, tá? Para estar, como se diz, para dar dando a introdução à sua aula, tá bom? Aí depois vem a nossa parte da memória em ação. A nossa memória em ação essa semana nos diz assim: mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira, né? Mateus 16, parte 25b. Como de costume, né, eu sempre leio com as crianças na Bíblia. Então é interessante que você, ao chegar, você já pega a sua Bíblia, apresente o versículo para eles na Bíblia, tá? Eles precisam ver que você está realmente tirando aqui da sua Bíblia, né, a palavra de Deus. Então leia com as suas crianças, faça a meditação, explique para elas o significado do versículo. Não adianta você simplesmente trazer o versículo, fazer elas decorarem, se elas não aprenderem o significado. Então, amado professor, pegue a sua versão. Quando você lê com as crianças, eu particularmente, eu deixo todas elas lerem na sua versão. Então, sempre tem uma palavra diferente. Então, você pega a versão de cada um e fala, olha, isso quer dizer a mesma coisa. Essa palavra tal é a mesma da palavra tal que está na Bíblia do seu amigo. Então, é a mesma coisa. E aí você vai explicar para suas crianças que Jesus aqui, né, ele diz que quem esquece de si mesmo por causa de Deus, né, por causa de Jesus, terá a vida verdadeira. Qual que é a vida verdadeira? Será que a vida verdadeira é essa vida que nós vivemos? Essa vida aqui na Terra? Né? Aí você vai dizer para eles que não, que a vida verdadeira é a vida eterna. É a vida que nós teremos após partirmos dessa vida. E aí você já pode, depois de explicar para eles, dar a introdução, né, no caso, entrar aí na memória, no Explorando a Bíblia, propriamente dito. Para isso, eu trouxe uma maletinha, tá? Eu tenho uma malinha aqui, na verdade não é nem uma mala, é uma agenda que eu tenho, que ela é em formato de pasta, né? É uma pastinha, né? Como se fosse uma malinha. E aí você pode preparar então uma malinha, e nessa malinha eu coloquei a palavra vida, tá? Eu escrevi aqui vida, eu escrevi mesmo com um pincel, tá? Colei aqui com adesivo, como vocês podem ver. E você pode colocar aqui dentro dessa malinha, né? Você pode usar uma mochila, pode usar uma bolsa sua mesmo, professora, né? Ou você pode fazer aquelas malinhas que tá usando aquela mala missionária, né? De caixa de sapato. Eu não tive tempo de fazer, né? Devido ao curso, vocês sabem que a tia Kelly tá fazendo curso. Então eu não tive tempo de preparar uma maletinha. Então eu usei a que eu já tinha. Vocês vão pegar esses passinhos, tá? A tia Kelly preparou aqui esses passos, tá? Então você vai trazer esses passos dentro da sua malinha, tá? O intuito é que esses passinhos estejam primeiro aqui dentro, tá? Todos aqui dentro. E você diz assim, crianças, o que é isso? Eles vão dizer, tia Kelly, é uma mala, né? Mas tá escrito vida. Vocês sabem me dizer o que isso quer dizer? Você pode fazer perguntas para suas crianças. E elas vão dizer, não, tia Kelly, não sei. Você pode dizer assim, ó, crianças, isso aqui é uma mala. Sabe por que a tia Kelly pôs vida? Porque isso simboliza a nossa vida. Vocês sabiam que nós estamos aqui de passagem?
que nós estamos aqui a passeio, que aqui não é o nosso lugar, que nós estamos passeando. Quem aqui já viajou? Quem aqui já passeou para algum outro lugar? E aí você deixa eles falarem, ah, tia, eu já viajei, eu já fui para casa do meu avô, que mora em outra cidade, eu já fui para casa de um tio, ah, eu já fui de férias para a praia, para um outro estado, eu já saí com os meus pais, enfim, eu já viajei. Aí você fala assim, e aí, foi bom? Foi. Fala assim, mas aí, você ficou lá? Eu falo, não, tia, nós voltamos, eu voltei, sabe por quê? Porque a minha casa era aqui, eu morava aqui em Goiânia, então eu tive que voltar. Aí você fala assim para eles, justamente, nós também estamos aqui de passagem. Aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lugar. Nós estamos aqui de passeio, é passageiro, é por pouco tempo. A nossa vida não é aqui. A nossa morada não é aqui. Não é aqui nessa cidade, não é na cidade da vovó, não é aqui nesse planeta, não é aqui no planeta Terra. Não, nós somos seres celestiais, nós viemos do Pai e é para o Pai que nós devemos querer voltar, é para lá que nós vamos voltar, amém? Só que a Bíblia nos diz, e você sempre diz, a Bíblia nos diz, para eles verem que a história está na Bíblia. Olha, a Bíblia nos diz então uma parábola muito importante. Vocês sabiam, né, que Jesus, quando ele estava caminhando, passando por várias aldeias, né, Jesus pregou em vários lugares, Jesus levou a palavra em vários lugares. E então Jesus passeando por esses lugares, né, passeando não, Jesus estava pregando a palavra de Deus nesses lugares, Jesus foi interrogado, alguém perguntou para ele, né, como que era, se era fácil a pessoa, né, ir morar no céu, como que era, né, como que faria para ir ali? E Jesus então contou mais uma parábola. Jesus então falou para eles que não era fácil e que essa morada no céu, no reino de Deus, não era para todas as pessoas, né? Todos poderiam, mas nem todos iam conseguir, nem todos iam querer morar no reino de Deus. Aí você pode falar assim, ah, tia Kelly, mas nem todos, lá não é tão bom. E você diz, sim, lá é maravilhoso, é o melhor lugar que se pode estar. Lá é um lugar belo, de paz, de alegria, mas nem todas as pessoas querem ir para lá. Sabe por quê, criança? Porque muitas pessoas decidem ir por outro caminho. Olha, hoje nós vamos aprender que Jesus ensinou sobre isso, sobre dois caminhos. A verdade é que nós só temos dois caminhos a seguir. Nós temos dois caminhos. Os caminhos que Jesus menciona é o caminho estreito e o caminho largo. O que quer dizer estreito? O que quer dizer largo? Isso mesmo, estreito quer dizer apertado, fino, estreito quer dizer de difícil acesso e largo quer dizer uma coisa grande, um lugar grande, espaçoso. No caso do caminho, quer dizer que é um caminho fácil de andar. Isso mesmo. Mas Jesus disse em sua parábola que o caminho estreito leva a uma porta e o caminho largo também leva a outra porta. Sabe, crianças? Desde que nós nascemos, nós fazemos escolhas na nossa vida. Nossa vida é cheinha de escolhas, tá? Então, o que acontece? Quando nós somos pequeninos, que nós nascemos, né? Nós começamos a crescer, ainda nós não temos consciência das nossas escolhas. Nós não podemos decidir o que devemos fazer, o que podemos fazer, ou até mesmo o que queremos fazer, não é verdade? Aí você pode dar exemplos, né? Se tiver alguma criança bebê na sua sala, você pode citar exemplo de nome de crianças, por exemplo. Você pode falar, olha, por exemplo, o bebê Estevão. O bebê Estevão é um aluno da minha igreja que tem 1 ano de idade, menos de 1 ano. Você pode falar, por exemplo, o bebê Estevão, ele pode decidir o que ele quer? Ele pode escolher se ele quer comer arroz, ou se ele quer comer feijão, ou se ele quer mamar leitinho? Aí você fala, não, tia Kelly, ele não pode, ele não sabe nem conversar. Você fala, justamente, quando nós nascemos, nós não fazemos nossas escolhas, tá? Então nós não somos responsáveis pelas nossas escolhas. Mas de acordo que nós vamos crescendo, nós vamos tomando consciência, aí nós vamos decidindo as coisas. Aí sim, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. A partir do momento que nós temos consciência, aí nós seremos julgados pelas nossas escolhas. Julgados? Sim, nós seremos julgados. A palavra de Deus diz que todos serão julgados, tá? Então, o que quer dizer para você? Que quando, olha, nós pegamos a nossa bagagem, né? As nossas escolhas determinarão o nosso futuro. É as nossas escolhas, o que nós fazemos da nossa vida,
no nosso dia a dia, é que vai determinar se nós vamos caminhar por esse caminho ou por esse caminho. A Bíblia diz que no caminho estreito tem uma porta apertadinha e no caminho largo tem uma porta larga. Aí a Bíblia diz que quando você vai caminhando, né? Você vai caminhando por esses passos, o que você faz determina o caminho que você está seguindo. Por exemplo, se você gosta de falar da vida dos outros, se você gosta de fazer fofoca, se você gosta de brigar, de mentir pro papai, mentir pra mamãe, responder o papai, é o caminho largo. Sabe por quê? Porque nesse caminho aqui, sabe o que diz esse caminho? Tudo é liberado, tudo é permitido. No caminho largo, você pode fazer o que você quiser. Isso mesmo. Lá não tem regras, lá não tem leis. Lá você pode todas as coisas. Lá as pessoas podem beber, podem fumar, podem se drogar, podem namorar com várias pessoas. Tudo isso é permitido, sabe onde? No caminho largo. Isso mesmo. E as pessoas vão caminhando por esse caminho, tá? Eles vão indo, e nesse caminho, sempre alguém diz: continua, tá tudo bem, siga em frente, vai mais, você tá indo muito bem. As pessoas até te incentivam, sabe por quê? Porque nesse caminho, né, é muito fácil caminhar por ele. É muito fácil ir por esse caminho, tá? Só que tem um outro caminho. Esse outro caminho é mais... Olha, mas esse outro caminho, o caminho estreito, ele tem muitas regras. Vocês sabem o que são regras? Regras são normas a ser seguidas. Então, nesse caminho, né, aqui tem muitas regrinhas, né? Tem uma placa que é proibido. Proibido o quê? Bom, nesse caminho é proibido seguir da mesma forma. Se você vivia fazendo coisas erradas, nesse caminho você não pode mais. Aqui você não pode seguir do mesmo jeito. Nesse caminho, você não pode guardar mágoas e rancor. Nesse caminho, você também não pode olhar para trás. O que é olhar para trás? É olhar e lembrar de coisas que você fazia e sentir saudade. Falar, mas antes eu fazia isso, né? Eu queria fazer de novo. Não. Nesse caminho, você não pode olhar para trás. Nesse caminho também, você não pode pensar só em você. Você precisa pensar no próximo. Você precisa pensar nas outras pessoas. Se o que você vai fazer vai machucar alguém, vai ferir alguém. Então, você não pode pensar só em você. Você tem que pensar nos outros também, tá? Então, nesse caminho tem regra. Nesse caminho também tem que ter cuidado, tem que ter atenção, porque nesse caminho você precisa orar mais, você precisa de mais perdão, perdoar mais as pessoas, você precisa de amar mais as pessoas. Então esse caminho, ele é cheio de regras. Tchaquela, esse caminho é muito difícil, realmente ele é muito difícil, mas sabe o que acontece? Esse caminho, nós precisamos manter a calma, porque é nesse caminho que nós estamos sendo construídos da forma correta para irmos morar de volta de onde nós viemos. Então, esse caminho é um caminho que requer muito esforço. Por isso a Bíblia diz, por isso Jesus diz, que esse caminho não é todos que queriam ir por ele, porque esse caminho é um caminho estreito. Um caminho estreito é difícil, tem muitas coisas que se deve fazer. E aí, o que nós fazemos nesse caminho é que vai determinar. O que nós fazemos com a nossa vida vai determinar se nós vamos pelo caminho largo ou pelo caminho estreito. Sabe, crianças? Quando nós resolvemos crer, tá? Quando nós acreditamos, né? Quando nós damos o passo de acreditar, nós estamos trilhando o caminho certo. O caminho que leva a Deus. Tia Kelly, mas crê em quê? No que eu preciso crer? Né? Aí eu digo para você precisa de crer em Jesus. Sabe por quê? Jesus é a chave que vai abrir a porta lá no final. Só Jesus abre aquela porta. E aí, de acordo que você vai caminhando os seus passos, você precisa segurar firme nessa chave. Você não pode perder essa chave. Essa chave é a única coisa que vai abrir a porta quando você chegar no fim. Então você continua caminhando. E aí, quando você resolve acreditar, quando você acredita, você então caminha o segundo passo. Você aceita. O que é aceitar? É receber Jesus. É aceitar Jesus. E quando você aceita Jesus, o próximo passo é você se batizar, aceitar Jesus, confessar, porque assim Jesus perdoará todos os seus pecados. Então, primeiro, você acreditou.
Depois, você aceitou Jesus. Por quê, tia Kelly? Porque muitas pessoas até acreditam, né? Acredita que há Jesus, que Jesus salvou ele, acredita que Jesus morreu na cruz, mas aí não aceita. Não aceita Jesus mudar a sua vida, não aceita Jesus conduzir ele pelo caminho certo, não aceita Jesus ser o Senhor da sua vida. Então nós precisamos aceitar. Daí vem um terceiro passo. Para nós não perdermos essa chave, nós precisamos orar. Orar sem cessar. A Bíblia diz, vigiai e orai. Orar sem cessar, o tempo todo. Pedir a Deus que nos dê força para caminhar por esse caminho difícil. Porque só com a ajuda de Deus nós vamos conseguir. Quando nós pedimos a ajuda de Deus, Ele nos envia o Consolador, o Espírito Santo. É Ele que torna essa caminhada leve. É Ele que nos ajuda a permanecer no caminho estreito. E aí, nós vamos trilhando. Vamos trilhando por esse caminho. Muitas pessoas estão nesse caminho, tá? Porque aqui, nesse caminho, né? Tudo é muito bem, tudo é muito fácil e tudo manda seguir em frente. Mas esse caminho, não. Aqui você vai andando e vai vendo as regras. Você vai orando, mas você vê, olha, você precisa orar mais. Você precisa perdoar. Você precisa esquecer aquilo que a pessoa te magoou. Você precisa amar ele a si mesmo. Mesmo que ele brigou com você, você precisa amar aquela pessoa. Então, o caminho aqui é difícil. E quanto mais você vai caminhando, mais regras vão aparecendo. Por quê? Porque realmente é difícil. Mas a chave está nas tuas mãos. Se você continuar nos passos certos, né? E agora você precisa também ler a Bíblia. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia, né? Você conhece o que Deus tem para você. Quando você lê a Bíblia, você conhece o sacrifício de Jesus. Você conhece onde nós vamos morar. Você sabe de tudo que Jesus, que o Senhor Deus nos prometeu. Então é aqui, através da leitura da Bíblia diariamente. Então esse é mais um passo que nos leva a estar junto com o Papai do Céu. Ali pertinho, né? Nesse caminho. E aí você vai colocando aqui os passinhos, tá? Deixa eu pregar o meu passinho aqui. Ó. Então é mais um passo. Mas aí você precisa de mais alguma coisa. Não é só isso. Não, ainda tem mais. Isso mesmo. Sabe, crianças? Quando nós cremos em Jesus, quando nós aceitamos, oramos, lendo a Bíblia, nós descobrimos que nós precisamos o quê? Obedecer. Oh, como é difícil obedecer, não é, crianças? Mas Deus nos ensina a obedecer, é um mandamento. E o primeiro mandamento com promessa, Deus diz para nós obedecermos o papai e a mamãe. Honrar o papai e a mamãe. Sabe por quê, crianças? Se nós não conseguimos obedecer o papai e a mamãe dentro de casa, nós não vamos obedecer a professora na escola dominical, nós não vamos obedecer a professora lá na escola, nós não vamos obedecer às autoridades. E automaticamente, nós também não vamos conseguir obedecer a palavra de Deus. Só com a obediência nós conseguimos viver, né, a palavra de Deus e caminhar no caminho estreito. Sabe por quê? Porque se você não conseguir obedecer, você não vai cumprir as regras, você não vai obedecer às regras. E se não obedecer às regras, sabe o que acontece? Você estará trilhando o caminho largo. Quem não obedece às regras está escolhendo este caminho, tá? Mas aí você precisa prosseguir e precisa ter fé. Para continuar, você precisa crer, você precisa confiar que Jesus te dará a vitória. Você precisa confiar que Jesus é a chave que vai abrir a porta. E quando você tem fé, você testemunha. E testemunhando, você leva outras pessoas a caminhar por esse caminho. Quando você tem fé, outras pessoas também vão querer seguir você. E vai mais pessoas por essa porta, tá? Você precisa também, né, para chegar lá na porta, nós estamos quase na porta. Mas aí, suponhamos que chegando ali na porta, você desiste. Você fala assim, ah, não, tá muito difícil, eu não consigo, eu vou desistir. E aí você desiste. Tudo isso que você viveu na presença do Senhor, você vai perder. Porque se que no finalzinho você desistir da sua fé, você desistir do caminho estreito, você vai acabar no caminho largo. Porque só tem dois caminhos, não tem outra alternativa. Ou é esse caminho apertadinho, ou é o outro caminho. Então, se estiver lá no finalzinho você desistir, você vai acabar no caminho largo. Então, nós não podemos desistir. Nós precisamos o quê? Adorar. Adorar o Senhor sem cessar. Adorar a Deus, adorar o nosso Senhor Jesus, adorar o Espírito Santo. E aí sim, nós chegaremos onde? Nós chegaremos na porta. Nesta porta, a porta que nós precisamos. Essa porta aqui,
né? É uma porta estreitinha, difícil de entrar por ela. Sabe, criança? Ela é bem apertada, isso mesmo. Só que não vai entrar por ela, não é só quem é magrinho, não. Vai entrar por ela é quem seguiu todos esses passos. Quem seguiu esses passos vai passar por essa porta. Essa porta é só para aqueles que conseguirem permanecer na fé. A Bíblia diz que é muito difícil entrar por essa porta. Diz também que através das nossas obras, só através das nossas obras, nossas boas ações, nós não conseguimos. Nós precisamos do quê? Da graça de Deus, do Espírito Santo. E nós conseguimos o Espírito Santo, a graça de Deus, através de caminhar por este caminho. Só que aí vai valer a pena, porque neste caminho, quando você passa por essa porta, aí você entra pela porta estreita. E lá nessa porta, você encontra com Jesus, com o nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus é que habita nessa porta estreita. O nosso Deus, aquele que nos criou, Ele habita ali. E diz a Bíblia que ali não haverá mais choro, ali não haverá mais tristeza, ali será somente alegria, paz, união, somente descanso e a presença de Deus 24 horas ali. A Bíblia diz que nós vamos adorar o Senhor sem cessar. O tempo todo nós estaremos diante do Senhor. E quando nós chegarmos ali, o próprio Jesus estará nos esperando de braços abertos. Mas isto, essa maravilha, essa graça, é só para aqueles que trilharem o caminho, né, estreito. Só para aqueles que decidirem nessa vida, né, durante essa viagem, né, ir pelo caminho estreito. Esses serão recompensados pelo Senhor. E essa chave que Jesus, né, somente quem tem essa chave, quem não perder ela, vai conseguir chegar por esse caminho. Sabe, crianças? Mas a Bíblia diz, né, Jesus nos disse que muitas pessoas não querem esse caminho, né? Que muitas pessoas preferem o caminho fácil, esse caminho que leva à porta grande. Essa porta aqui é bem larga. Essa porta é mais fácil, não é? Porque aqui a tia Kélia já disse, pode todas as coisas. Aqui você não precisa obedecer, aqui você não precisa ser fiel, você não precisa orar, não precisa ler a Bíblia. Aqui ninguém manda você obedecer aos seus pais. Aqui você faz o que você quiser. Tudo é permitido. Sabe por quê? Porque essa porta aqui, Deus não está nela. Essa porta aqui não será encontrada por Jesus. Essa porta aqui, né, é muito longe da porta que leva até Jesus. Essa porta também tem uma chave. E a chave que abre essa porta é o pecado. Quanto mais as pessoas pecam, mais perto dessa porta vai estar. Crianças, o que é o pecado? Né? Vocês podem me dizer o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo, né, que nos afasta da presença de Deus. O pecado é tudo aquilo que nos distancia do Papai do Céu. Então tudo isso é pecado. Sabe, crianças, tudo que é pecado mancha o nosso coração, contamina o nosso coração. Todo pecado causa feridas e o nosso coração vai ficando machucado. E aí, quanto mais machucado fica, mais ferido fica o nosso coração, mais o inimigo das nossas almas fica feliz. Porque aí, quanto mais ferido e machucado, quer dizer que tem muito pecado. E aí, mais perto dessa porta você está. E as pessoas, quando resolvem nem caminhar o caminho que leva a essa porta, quando chega aqui, né, quando eles passam por essa porta, não tem mais solução. Se ele está caminhando aqui nesse caminho e antes de chegar na porta, ele resolve voltar, ele pode. Ele fala assim, ó, eu me arrependo, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor, eu quero outro caminho. Aí essa pessoa pode sim voltar e caminhar por esse caminho. E se ela permanecer no caminho estreito, ela também vai morar no céu. Mas se ela não se arrepender, isso não será possível. A questão é que nós precisamos nos arrepender hoje. Nós precisamos nos arrepender agora. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. E aí, muitas pessoas deixam assim, amanhã eu aceito o Senhor. Amanhã eu mudo de vida. Mas talvez o amanhã não chegue para essa pessoa. Talvez ela não vai ter tempo de se arrepender depois. Por isso nós precisamos nos arrepender agora. Porque aquele que não se arrepende, né, e parte dessa vida com a chave do pecado em suas mãos, sabe o que vai acontecer? Eles vão entrar por essa porta. E nessa porta não tem a presença de Deus. Nessa porta diz a Bíblia que aqui há fogo ardente. Diz a Bíblia que ali há a morte eterna. Ali há dor, tristeza, choro. Ali é um pânico, é desesperador. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ali há um fogo que arde, queima
o tempo todo. E quem entra por essa porta não pode mais voltar. Quem entra por essa porta, quem chega neste lugar, não pode sair daqui e ir para morar com o Papai do Céu. Não. A escolha nós temos que fazer hoje, agora, enquanto nós ainda estamos nesta vida. É nesta vida que nós decidimos onde nós queremos passar a eternidade. A eternidade não é passageira, como nós falamos que a nossa vida é. A eternidade é para todo sempre. E a eternidade sem Deus não é brincadeira. A eternidade sem Deus, ela é um choro, é desesperador, tá? Então nós devemos almejar o quê? Nós devemos almejar estar no caminho estreito. Sabe por quê? Porque se nós estivermos no caminho estreito, Jesus ele pode purificar o nosso coração. Todo o pecado, toda a nossa mágoa, tudo aquilo que o pecado causa em nós, se nós aceitarmos Jesus, reconhecer que Jesus pode transformar a nossa vida e deixar Ele ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, sabe o que Ele faz? Ele vai limpar o nosso coração, né? Quando nós aceitamos Jesus, né, Ele tira toda a mancha do pecado. Mas aí quando eu falo assim, Senhor, vem ser o meu Senhor, purifica o meu coração, tira todas as feridas. Aí o pecado já saiu e as feridas que tinham, Jesus também transforma. E toda aquela ferida transforma e é cicatrizada. E aí nós podemos caminhar livremente pelo caminho estreito até chegar e morar com Jesus lá no céu, lá na eternidade, onde há uma morada celeste, uma mansão celestial preparada para mim e para você. Que hoje nós possamos reconhecer que só o Senhor Jesus é o nosso Salvador e querer almejar e fazer de tudo para estar com Ele. Não é fácil, nós sabemos que não é fácil, mas é possível ao que crê. Jesus disse que Ele deixaria o Espírito Santo, o Consolador, que nos daria força todos os dias. Então, crianças, se você, às vezes, começar a pecar, desejar responder o papai e a mamãe, né, estiver começando a ir por esse caminho largo, clame ao Senhor. Fala, Senhor, me ajuda, me socorre, pega nas minhas mãos e me deixa sempre no caminho estreito, me deixa sempre estar pertinho do Senhor. Amém? Então, meus amados, essa é a parábola de hoje. Essa é a lição que Jesus nos ensinou, né? Sobre os dois caminhos, sobre as duas portas, que nós devemos desejar ir por este caminho, ir por esta porta estreita. Professor, a palavra agora é para você. Você que está me ouvindo, né? Que você também possa, em todo tempo, buscar forças no Senhor. Nós sabemos que esse caminho não é fácil. Trilhar esse caminho não é para qualquer um. Trilhar esse caminho é para os escolhidos. E você é um escolhido do Senhor. Se está difícil, pede mais o Senhor, mais um pouquinho de força. Se está difícil, pede o Espírito Santo Consolador, que Ele te dará força para prosseguir no caminho, para fazer a vontade do Papai do Céu, para fazer a vontade do nosso Deus. E que nós possamos, né, fazer a vontade do Senhor, levando outras crianças, levando muitas crianças para apresentar ao Senhor. Amém? Essa é a nossa Explorando a Bíblia dessa semana. Então, meus amados, depois que você fizer aí a apresentação do Explorando a Bíblia, né, que você trabalhar com as suas crianças aí, essa lição que é de suma importância, que é uma lição muito tremenda, uma lição maravilhosa, assim, porque nós podemos trabalhar claramente com as crianças, né, a questão do caminho estreito aí, né, de que realmente existe o céu e o inferno. As crianças precisam aprender isso, elas precisam ter consciência que é real. Aí você pode fazer uma dinâmica com elas ali, para elas poderem memorizar, na verdade, elas entenderem, né, que realmente é muito difícil passar pelo caminho estreito, mas que é possível, porque Jesus faz isso possível. Aí, você pode fazer uma dinâmica com elas, vocês vão precisar de uma bacia, né, uma vasilha grande aí, a bacia que vocês tiveram lá, uma frigideira, um balde, o que vocês tiverem grande, e vocês vão usar uma garrafinha, isso mesmo, uma garrafinha de água, tá, pequenininha. Qual que é o intuito? Vocês vão pegar carocinhos de feijão, grãozinhos de feijão, e vai entregar um para cada criança. Cada criança vai pegar um, tá? Você vai dizer para elas assim, crianças, esse carocinho de feijão representa a nossa vida. É a nossa vida que nós temos. Um único grãozinho, uma única vida aqui nessa terra. Aqui nós temos duas vasilhas. Nós temos uma vasilha grande e uma vasilha pequenininha, né? A boquinha pequenininha. Vocês agora vão jogar, né? Você vai falar para elas para chegarem, né? Ficar em pé. E você vai pôr a vasilha no chão. Deixa eu abaixar para vocês verem aqui. Elas vão pôr a vasilha no chão. Você pode pôr uma dentro da outra assim. Vai falar assim, olha, crianças,
Vocês agora vão ficar em pé, né? A vasilha vai estar lá no chão, no pé delas. Então assim, olha, você tem uma única chance. Você vai jogar o carocinho de feijão e tem que acertar dentro da garrafa, da garrafinha. E eles vão jogar. Gente, dificilmente eles vão alcançar, eles vão conseguir acertar lá dentro. Por quê? Porque a boquinha aqui é muito pequena, né? E aqui a bacia é bem grande. Então, 99% das crianças vão acertar tudo aqui. Então, ainda mais que vai estar alto, né? Então, eles vão jogar, não vai aceitar, não vai cair lá dentro, vai cair de fora, tá? Todas eles vão jogar uma vez. Ó, eu acertei uma vez, mas eu tô aqui bem perto, tá vendo? Então, quando tá bem longe, é mais difícil. Quanto mais alto, mais difícil. Qual que é o intuito? Depois que você, né, fez isso com elas, né, você vai fazer a aplicação dessa dinâmica. Você vai dizer assim, crianças, isso representa a porta larga e a porta estreita. Esse grãozinho de feijão, a tia Kelly disse que é vocês, que somos nós, representa a nossa vida. Essa bacia grande representa a porta larga, né, onde tudo é fácil, tudo é permitido, todo mundo pode entrar por ela. Mas essa boquinha aqui pequenininha representa a porta estreita. Por aqui, não é todo mundo que consegue entrar, porque é difícil entrar por ela. É difícil conseguir passar por essa porta. Por isso foi tão difícil para vocês alcançar, acertar ali dentro. Não é todo mundo que vai conseguir, porque é mais fácil cair na porta larga. Mas o Senhor, pela graça dele, nos faz conseguir passar pela porta estreita. E aí, crianças, mesmo que seja difícil, não desista. Caminho pelos caminhos do Senhor, pela porta estreita. Almeje a porta estreita. Amém? Aí você aqui é apenas um resumo, você vai trazer aí a explicação, né, explicando para eles que aqui é a porta estreita, que é difícil passar por ela, mas que é possível. Muitas pessoas vão passar por ela, né? Mas uma grande multidão vai entrar por essa porta, porque acha mais fácil. Amém? Então, meus amados, essas foram as ideias para Explorando a Bíblia de hoje, né? Para memoriação. Para nossa pré-aula, lição 13. Espero que vocês possam ter sido edificados, possam ter sido abençoados. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu joinha, deixa também nos comentários, compartilha esse vídeo com outros professores, tá bom? Lembrando que chegamos então aí, né, estamos chegando no final do nosso trimestre, temos mais uma lição, né? Na minha revista tem mais uma lição, a lição 14. Eu não sei se vocês vão dar essa lição, porque na verdade os adultos finalizam a lição 13, né? A lição 13 dos adultos é a última. Mas dos primários tem aqui a lição 14, né? Aí eu não sei se vocês vão lecionar a lição 14, né? Se vocês forem lecionar, tem mais uma pré-aula. Se vocês não forem lecionar, já é a última. Então, semana que vem é hora de vocês premiarem as crianças, né, com o plano de frequência. Nós fazemos aí, nós trouxemos aí esse trimestre, né, uma premiação para os alunos que tiver mais pontinhos de legal. Então, é a hora de você, professor, preparar a sua premiação, preparar os seus brindes para presentear as suas crianças. Eu aqui não vou dar sugestões, porque isso cada um faça de acordo com as suas condições financeiras, né? Mas aí você presenteie todas as suas crianças. Aqueles que tiveram mais presença, aqueles que tiverem mais gratificações, dê um presente melhor, né? Para ele se sentir valorizado. E os demais também devem ser presenteados também, tá bom? Então, meus amados, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você e as suas crianças. A paz do Senhor. Até semana que vem.